Então, o curso de geração de energia elétrica é fundamental falar um pouco sobre o futuro, né? O que a gente pensa do futuro? Para onde vai o consumo nos próximos anos? E eu escolhi falar sobre 3 assuntos. O mais importante, sem dúvida nenhuma, a transição energética. Mas vou falar também sobre o carro elétrico, acho que ele vai participar fortemente da transição energética e das redes inteligentes. Na aula de hoje vamos tratar de transição energética. Vou falar de transição energética baseado em 2 livros recentes, e muito bons todos os dois, né? O livro do Bill Gates, que fala sobre o clima, e o livro do Daniel Irgin, que fala sobre clima também, é claro, mas energia, gás, petróleo, as energias fósseis, é uma grande autoridade. Os dois são muito bons e são a base do que eu tenho pensado sobre transição energética. Então, o que é isso, hein? A minha pergunta, a pergunta que eu me coloco é essa: qual será o consumo de energia elétrica no mundo em 2040? A primeira coisa que a gente tem que ver é que é uma pergunta dificílima, que pode acontecer uma disrupção energética nos próximos anos, que mude tudo, certo? Mas eu não tenho dúvida que esta questão é o maior desafio dos próximos anos, né? Vai ser isso que vai definir o mundo, né? Como será o nosso consumo, como será a a emissão de CO2, né, no mundo. Eu vou basear a minha opinião, né, opinião pessoal, é claro, sujeita a todos os erros, nos dados do passado. Eu vou dividir essa minha análise em 2 partes. Na primeira parte eu falo sobre o consumo global de energia e na segunda eu falo do consumo específico de energia elétrica. Eu acho que a palavra-chave, né, do futuro é sustentabilidade. Sustentabilidade, evidentemente, no consumo de combustíveis, combustíveis renováveis e principalmente relacionadas às questões ligadas ao clima. Ou seja, o mundo inteiro vai trabalhar com uma enorme preocupação da redução dos efeitos ou da emissão dos gases de efeito estufa, né? Então, a questão climática será central nessa transição energética nos próximos anos. Agora, com essas restrições, a minha avaliação pessoal é que o consumo de energia vai continuar crescendo. O consumo de energia, já falei durante o curso inteiro, está muito relacionado ao bem-estar das pessoas, então ele vai continuar crescendo. Essa é a minha opinião. Acho também que a transição será lenta, não será rápida. Portanto, mudar, né, esse grande transatlântico de rota vai demorar bastante tempo. E eu acho também, e aliás tenho certeza, né, que a transição será cara. Por isso, vai ter um comportamento muito diferente entre os países ricos e os países pobres. Eu sustento essas minhas 3 percepções pelo que eu vejo no passado. Primeiramente, né, o que a gente vê? A gente vê para a energia primária em hexajoule um comportamento diferente dos países da OCDE e dos países que não pertencem à OCDE. Né? Então a gente já vê um comportamento mais ou menos estável dos países ricos e um comportamento completamente diferente dos países pobres. Essa grande curva dos países pobres ela é puxada, é claro, pela China, mas eu acho que vai ter essa tendência vai continuar no mundo. O segundo ponto é a questão da composição. E aí eu busco os dados lá de trás, né? E aí concentrando os dados entre as energias fósseis e as outras. E lá em 92, né, na reunião do Rio de Janeiro, que já começou a se falar do clima, 30 anos atrás, em relação à composição da nossa matriz de energia primária de hoje, a gente nota que não mudou nada. Nada, nada, nada. O consumo das 3, né, dos 3 grandes combustíveis fósseis continua correspondendo a mais de 80% da matriz. Pode-se dizer, né, que houve uma pequena diminuição do óleo, um pequeno aumento do gás, mas de uma forma geral a composição é a mesma. Isso reforça a tese de que essa transição, embora importantíssima, ela será lenta. E a gente mostra aqui a emissão de CO2. Note que eu não estou falando das emissões de gases de efeito estufa, né? As emissões de gases de efeito estufa estão na ordem de 51 bilhões de toneladas e as emissões de CO2 estão na ordem de 35 bilhões de toneladas. A gente observa que os países ricos já estão num processo de
redução já há uns 20 anos, e os países pobres eles continuam mais preocupados em aumentar o consumo de energia do que reduzir a sua emissão. Então, essas três características nos apontam para as hipóteses que eu vou dizer, que eu vou tentar falar, né? Ou seja, o crescimento dos países ricos em energia primária, em hexajoule, eu imagino que seja zero nos próximos 20 anos. E os países pobres continuam crescendo a uma taxa de 3% ao ano. Com essas duas hipóteses, a gente vê que o consumo de energia primária no mundo vai chegar em torno de 900 hexajoule. Me parece um número razoável, é um número que a gente vê em várias referências. Fazendo essa composição, faz com que o aumento médio da energia mundial vai ser da ordem de uns 2% ao ano. E é essa característica, assim, confirmando evidentemente a minha hipótese de que o consumo de energia no mundo vai continuar crescendo. Agora, é fundamental de falar como será ou como se imagina essa matriz, como essa matriz vai se mudar. E eu faço outras hipóteses. Eu acho que o carvão e o petróleo param de crescer. O consumo do carvão nos países ricos vai a zero. É a tendência, é o que a gente está vendo. O consumo do petróleo não vai a zero, mas ele continua diminuindo nos países ricos. E aí eu faço o seguinte, olha, as outras fontes, continuam crescendo da sua forma exponencial, ou seja, muito rapidamente, e para fechar essas contas todas, eu boto o gás natural como um coringa, ou seja, atuando, complementando, né, o crescimento das fontes alternativas, vamos chamar assim, e a queda do consumo de carvão e petróleo. Como é que ficaria isso então, hein? O consumo de carvão e de petróleo mantido, o consumo das outras crescendo uma barbaridade e esse aqui como coringa para chegar nos quase 900 hexajoule. E a nossa matriz, a composição da nossa matriz em 2040 seria uma mudança grande, né? As outras compondo já alguma coisa em torno de 30%, mas a gente observa aquela característica do aumento lento, né? Ou seja, os combustíveis fósseis ainda vão estar, na minha avaliação, em 2040, com alguma coisa em torno de 70% da matriz energética. E aí, a consequência dessa mudança da composição é, evidentemente, descolar, de certa forma, a energia primária da emissão de CO2. Né? Mais ou menos isso que acontece se a gente conseguir fazer esse movimento. Eu considero que já é um movimento enorme, um movimento muito positivo. Posso falar agora de energia elétrica. Vou falar de energia elétrica e mudei a unidade para deixar claro que agora estou em energia elétrica. Na energia elétrica, as características que a gente viu para a energia primária são ainda mais marcantes. Veja só o consumo dos últimos 20 anos dos países ricos e dos países pobres. Então, aquela suposição que foi feita, ela se mantém. De certa forma, a gente também pode fazer as mesmas suposições para a composição da nossa matriz. A gente observa já uma participação grande das outras na composição da matriz de energia elétrica, uma participação fortíssima ainda do gás, que na minha avaliação vai tender a reduzir, já vem reduzindo nesses últimos 20 anos, é o que a gente vê nessa mudança, não é? Uma redução acentuada na redução do petróleo, um aumento do gás e um aumento da participação das outras. Isso é um aumento mesmo que pequeno. Então, quais são as hipóteses que eu vou falar? Bom, o consumo de energia vai continuar crescendo, como eu falei. O consumo de energia elétrica será maior do que a energia primária. Energia primária em torno de 2% ao ano, energia elétrica da ordem de 2,5% ao ano. Isso fará que o consumo em 2040, o consumo da ordem de 45 mil terawatt-hora. Como é que será, então, o consumo de energia elétrica? Na minha avaliação, então, cresce mais do que o consumo de energia primária. Como é que será a composição? A composição, com as mesmas hipóteses, eu vou zerar o uso do carvão e do petróleo nos países ricos e as fontes renováveis continuam crescendo nessas taxas exponenciais que estão crescendo nos últimos anos. Como é que a matriz fica? Então, o petróleo, o óleo cai, o carvão cai, as outras crescem muito
e o gás ainda servindo como meu coringa para atender a demanda de 2040. Faz uma composição dessa ordem, ou seja, estou supondo que no final de 2040 teremos alguma coisa em torno de 50% de energia elétrica produzida por fontes não fósseis. É um belo objetivo já é. E a nossa matrizinha, né, ela descola mais ainda, né, em relação à produção de energia elétrica e à emissão de CO2. Para fechar, então, as conclusões, o consumo mundial de energia, como eu disse, vai continuar crescendo. O esforço para reduzir as emissões de gás, né, vai fazer com que ela pare de crescer, e aí já eu acho um grande avanço. E principalmente, né, o que me parece mais interessante nesse processo todo, né, é que o Brasil tem oportunidades enormes para crescer e ser uma potência ambiental nos próximos anos. Era isso que eu queria dizer nessa minha visão de cenários futuros. Agradeço a atenção e até a próxima.